Fala, Anselmo. Abriu o áudio. E aí, tudo bem, Anselmo? Beleza. Vamos esperar um pouco. O pessoal chegar. Fernando, hoje eu consigo te calar, hein? Como é que é? Hoje eu vou te calar aqui, hein? Ah, tá bom. Você é quem manda aí. Boa noite, Se eu falar muito, você... Boa noite, André. Se você eu falar muito, você fala assim, fica quietinho um pouquinho que eu quero falar. Aí sem problema. Hoje o Paulo não vai estar conosco, ele está atarefado numa trabalho. Ele está em São Paulo ainda. Ele mandou uma mensagem para mim. Ele está em São Paulo trabalhando. Graças a Deus, porque está trabalhando, né? Peraí que eu preciso colocar para o velho ver, peraí. Tá. O pastor não vai poder estar com a gente hoje, porque ele está no hospital, mas nada sério. É só uma rotina lá que ele precisa fazer. Então, vocês vão ter que aguentar. Pronto. Dos estudos que a gente estudou aí, os temas, aliás, dos estudos, vocês não têm nenhuma dúvida, não tem nenhuma pergunta, algum comentário em relação a isso? Aos estudos? Não tem? Anselmo, Darcílio, André? Tá tudo certo? Não tem nenhuma dúvida, algum comentário? Hoje o nosso estudo vai ser, o tema do nosso estudo vai ser o batismo. Tá? Nós vamos ver... Fernando, seu áudio está bem. Fernando, você mandou o link na sala bíblica, no grupo da sala bíblica lá? Viu, Anselmo? Realmente, o meu áudio é ruim, mas eu vou te dar o meu vídeo, porque aí fica melhor. Deve estar picotando aí, né? Tá picotando muito o teu vídeo, o teu áudio. E agora, melhorou? Melhorou. Melhorou. Então, é o meu vídeo. Quando esse meu celular, não sei o que acontece, ele... Opa, peraí, deixa eu sair com o meu vídeo. Deixa eu tirar o vídeo. Aí, tirei o vídeo. Não, mas agora melhorou. Não, mas com o vídeo tava dando para ouvir bem, tá? Então, mas com o tempo ele picota. Eu não sei o que acontece. Agora melhorou. Agora não tem nenhuma interferência, né? Não. Tá tranquilo, então beleza. Vamos esperar mais alguns minutos. O negócio tá bom aí, Anselmo. Então vamos orar. Grandioso Deus, amado Pai que estás nos céus, neste momento rogamos a tua presença em nosso meio. Ajuda-nos a entender a tua palavra, a tua mensagem da Santa Escritura. Ilumina a nossa mente, esteja presente aqui nesta reunião virtual, né? Nessa vídeo reunião. O Senhor é o primeiro a estar presente em nosso meio. Abençoe a cada um, a sua família. Obrigado pelas bênçãos e dá-nos um bom estudo. Em nome de Jesus rogamos. Amém. Amém. Vamos lá. O batismo. Hoje eu não tenho uma imagem para pôr aí, tá, gente? Eu vou falar aqui assim, se vocês levantarem a mão no vídeo ou levantarem a mão aí virtual, quem
entende bem do Zoom, tem uma mãozinha aí. O Darcílio vai ficar me ajudando, tá? Ou abre o áudio mesmo, abre o áudio e fala, ó, eu quero falar, eu quero comentar, tá? E também quero que vocês me ajudem na hora de lermos a Bíblia. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o batismo, né? O que Jesus ensinou sobre o batismo? O que quer dizer batismo? Da onde veio essa palavra? Quando começou essa doutrina, a instituição do batismo? Hoje nós vamos aprender o que a Bíblia nos diz, né? O que Jesus nos ensinou. Jesus, ele iniciou seu ministério aqui na Terra a partir dos 30 anos, né? E ele foi batizado nessa idade, nos 30 anos. Ele foi batizado por João Batista. João Batista era primo dele, e o nome já diz Batista, porque João batizava. E Jesus se dirigiu ao Jordão, né? E pediu para que João o batizasse, tá? E quais circunstâncias envolveram, né, o batismo de Jesus? Como foi o batismo de Jesus? Então vamos abrir a Bíblia lá em Mateus. Lá em Mateus está relatando a história, as circunstâncias que Jesus foi batizado. Em Mateus 3, versículo 13 a 17. Quem pode ler aí? Por gentileza. Capítulo 3 de Mateus, no versículo 13 a 17. Todo mundo está me ouvindo aí, não está picotando, não, né? Vai lá, Anselmo, por gentileza. O batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia, esse é meu filho amado, em que me comprazo. Amém. Então, Jesus foi ao João para ser batizado. E João reconhecia quem ele era, quem Jesus era. E ainda tentava convencer, não, Jesus, eu que tenho que ser batizado por você. Você é o Filho de Deus. Ele sabia quem era Jesus Cristo, né? E tentou convencer. Mas Jesus falou, não, deixa que vamos cumprir aqui toda a justiça. E assim ele foi batizado e saiu da água, né? Muitos buscavam a João Batista para ser batizado, né? Receber o batismo do arrependimento e alcançar, né, o perdão dos pecados. Então, por que Jesus iria ser batizado se Jesus não tinha pecado? Né? Jesus não tinha pecado, então por que ele precisava ser batizado? Em primeiro lugar, tem duas partes. Primeiramente, Jesus Cristo foi o nosso substituto. Ele que assumiu a culpa dos pecados da humanidade. Ele foi batizado por causa dos nossos pecados. E, em segundo lugar, ele deu o exemplo. Então, é isso porque Jesus foi batizado. Por assumir a culpa dos nossos pecados. Então, e por dar o exemplo para nós, para aqueles que crescem em Cristo, serem seus discípulos e fossem batizados como exemplo que ele nos deu. Bem, a palavra batismo, né, em grego se chama baptizo. O significado dessa palavra é mergulhar, imergir ou afundar. Então, se você verificar aqui nas circunstâncias de Mateus, aqui do batismo de Jesus, ali no versículo... peraí, deixa eu ver... Não é aqui, mas no versículo lá em Marcos, vamos ver em Marcos, que também é o batismo de Jesus, relatando o mesmo acontecimento. Marcos, para dizermos que Jesus, ele foi imergido na água. Aqui, ó. Marcos 1, no versículo 10. Olha lá.
Olha lá não, ouçam lá. Ó, logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba. Isso aí foi logo após que Jesus foi batizado. Então ele saiu da água. Então ele estava dentro da água. Então a palavra batismo em grego é baptizo, que significa emergir, afundar, mergulhar. Então o ritual do batismo é você mergulhar totalmente o corpo, né, dentro da água. Esse é o símbolo, é o ritual do batismo, né? E em que nome as pessoas devem ser batizadas? Em que nome? Autoridade de quem? Em nome de quem elas devem ser batizadas? Vocês verificaram que no relato do batismo de Jesus, tínhamos aí 3 pessoas da Trindade, as 3 pessoas da Trindade. Jesus Cristo, Filho, o Espírito Santo, que desceu como pomba, se vocês verificarem aí, desceu em forma de pomba, e no final lá, diz que Deus Pai, e ouviu uma voz vinda do céu, dizendo, esse é o meu filho ao qual me comprazo, né? Tu és o meu filho amado, que em ti me comprazo, que eu tenho prazer em tê-lo. Então, nós vemos aí as 3 pessoas da Trindade, né? E então nós temos que ser batizados em nome de quem? Das 3 pessoas. Vamos lá ver lá em Mateus 28. Abrem lá em Mateus 28. Nós estamos em Marcos, é só voltar uma página aí. No versículo 19 e no versículo 20. Ali vai dizer como que deve ser uma pessoa batizada, em nome de quem? Quem pode ler? Darcílio. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aí está. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade se faz presente na hora do batismo. É em nome deles que nós devemos ser batizados. Tá ok? Bem, sabemos que o batismo é por imersão, sabemos que nós devemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deu o exemplo, né? Porque também ele foi o substituto do homem, né? Ele morreu pelos pecados, então ele está se colocando no lugar do homem quando ele foi batizado, né? Ele morreu pelos os nossos pecados. E ele se colocou no lugar do homem para isso. E qual outro simbolismo, qual o simbolismo do batismo segundo as Escrituras? Nós vimos que mergulhamos debaixo da água, imergirmos. Esse ritual de mergulhar, esse ritual do batismo, qual é o simbolismo que ele nos indica, né? O que a Escritura fala sobre isso? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Vamos abrir lá em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 6. Ali nós temos uma simbologia do significado do batismo. Romanos 6, versículo 3 a 6. Depois de Atos, tem os evangelhos, vem o Atos, depois Romanos. 6, 3 a 6. Capítulo 6, 3 a 6. Quem pode ler? Boa noite, Tônio. Boa noite, Adriana. Sejam bem-vindos. Quem pode ler? Então, eu vou ler. Vamos lá, eu vou ler aqui. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com eles na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte,
certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, e foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Jesus deixou o batismo como uma cerimônia para celebrar a sua ressurreição. Quando nós somos emergidos no batismo, emergidos debaixo d'água, é como se nós morrêssemos, esse é o simbolismo, morremos como Cristo morreu, e quando somos erguidos para fora da água, ressuscitamos como Cristo ressuscitou em uma novidade de vida. É um simbolismo. Você morreu com Cristo, morreu com Ele, os seus pecados, morreu dos seus pecados, morreu para o pecado. E agora se torna uma nova criatura. Vivemos uma nova vida. É isso o simbolismo que a Bíblia nos diz sobre isso. Tá? Então nós morremos para o pecado, sepultamos a velha vida e renascemos como uma nova criatura. Tá? Viver uma nova vida. Jesus, quando se encontrou com Nicodemos, ele falou um versículo lá que nós precisamos nascer de novo, né? Vamos ver lá. É em João 3:5. Olha o que Cristo falou para Nicodemos. Quem não conhece essa história, é o seguinte, o contexto desse versículo. Nicodemos, ele convidou Jesus para conversar com ele, num horário lá de noite, e Jesus estava conversando com Nicodemos. Nicodemos era um dos líderes religiosos daquela época, né? Os líderes do povo de Israel lá, tá? E aí ele falou o seguinte para esse líder religioso Nicodemos. Quem pode ler aí? João, capítulo 3, versículo 5. Eu posso ler. Pode ler então para nós, por gentileza. Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Tá aí. É necessário, né? O Nicodemos foi aconselhado por Jesus, né? É necessário você nascer da água, que é o batismo, e do Espírito, que é a nossa conversão. Nascermos de novo. É isso que Jesus queria dizer a Nicodemos, né? Precisa nascer. Para nós termos o reino dos céus, precisamos nascer de novo, né? Isso é uma das condições que nós temos que ter para a nossa salvação. Vamos ver em Marcos 16:16, que confirma mais isso aí. Marcos 16:16. Fernando, a minha amiga acabou de entrar, a Maria Helena. Oi, Maria Helena. Seja bem-vinda, Maria Helena. Tudo bem, Maria Helena? 16:16, né? 16:16. Eu posso ler. Pode ler, É que a então. Maria Helena é a primeira vez que ela está usando, acho que ela está um pouco perdida, mas daqui a pouco ela Tá bom. se entende lá. Bem-vinda aí, Maria Helena, no grupo. 16:16, né? Isso. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Tá aí. Quem crer e for batizado será salvo. Essa é uma condição que nós precisamos ter para a nossa salvação. Quem crer é uma condição e for batizado, né? Nicodemos Jesus falou isso para Nicodemos. Quem não nascer da água, batismo, e do Espírito, que é a conversão, não pode entrar no reino de Deus. Mas também tem uma exceção aí, né? Nós podemos contar a história do homem na cruz. Você sabe que a Bíblia conta o caso de um ladrão que estava na cruz entre Jesus e o outro ladrão, né? Então Jesus estava no meio e esse ladrão, ele acreditou em Deus, aliás, acreditou em Cristo ali naquele momento. E Jesus prometeu que ele seria salvo. Aí você me fala, mas ele não foi batizado. Realmente, ele não foi batizado. Mas ele estava numa cruz, prestes a morrer, né? Então, as circunstâncias ao qual o ladrão estava ali naquele momento, não dava para ele ser batizado. Então, isso, a gente crê que
alguma pessoa chega a tomar uma decisão por Cristo e o batismo na sua vida é tirada, o batismo repentinamente não tem condições, ela pode ser salva, mesmo sem ter passado pelo ritual, né? Pelo ritual do batismo. Tem a exceção disso aí. Se, por exemplo, a pessoa está doente, ela aceita Cristo no momento daquela circunstância e ela não foi batizada, quem é nós para julgarmos, né? Cristo. Ainda bem que é Cristo quem salva, né? Essa salvação vem dos céus. Ficou mudo aí, não tô ouvindo nada. Nada? Peraí, Agora sim, Fernando. Agora botou. Ah, tá. O que acontece com uma pessoa após o batismo? Vamos ver lá em 2 Coríntios. O que acontece com ela? O que deve acontecer com ela após o seu batismo? 2 Coríntios. Quem pode ler? Capítulo 5, no versículo 17. E depois, Gálatas 3:27. Nós já falamos sobre isso, né? Pode falar. 2 Coríntios, capítulo 2, aliás, 5, versículo 17. 5:17. Eu posso ler? Pode ler, Selmo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É isso mesmo. É o simbolismo que nós falamos lá. Quando mergulhados na água, nós morremos para o pecado e se tornamos uma nova criatura. É uma nova vida, é uma nova criatura em nosso ser. Nós nos convertirmos, nós mudamos de direção para nós termos uma nova vida em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus nós podemos ter essa vida transformada, essa nova vida. Esse batismo não é só no momento do ritual em si. Esse batismo é dia a dia. Esse batismo quem faz é o nosso relacionamento com Cristo, com Deus, dia a dia, momento a momento, um pouquinho hoje, um pouco amanhã e assim diariamente, tá? Vamos ver em Gálatas, mais um versículo que nos ajuda a compreender mais sobre esse ritual. Gálatas 3:27. Quem pode ler? Gálatas. Depois de Coríntios, hein? Posso ler? Pode ler, então. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes. De É isso? Cristo. 27, né? Isso. Isso. Então, Porque quando todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo foste revestidos. Como é que nos revestimos de Cristo? Como é que nós podemos nos revestir? Como podemos ser como Cristo? Só temos um relacionamento com Ele, né? Nós precisamos ter esse relacionamento diariamente com Cristo, todos os momentos. Nós somos cobertos por sua justiça, fortalecido pelo seu Santo Espírito e salvo por sua graça. É assim que nós revestimos de Cristo. É Ele quem nos dá esse revestimento diariamente. E há uma luta dentro de nós que Paulo fala, né? Aquilo bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que está dentro de mim, esse faço. É essa luta diária. Nós precisamos nos revestir de Cristo para que nós possamos combater essa luta no poder de Cristo, através do Espírito Santo. Então, após o batismo, é isso que nós devemos fazer, revestirmos diariamente da graça, da justiça, do seu Espírito, para sermos fortalecidos dia a dia, momento a momento, para combatermos a nossa natureza. Por isso que Paulo falou assim, em mim há uma força interior, mas graças a Deus, né? Ele fala assim, quem poderá tirar esse corpo da... Deixa eu ver o versículo, é Romanos, se eu não me engano, é Romanos... acho que é Romanos 7.
Deixa eu só ver. Deixa eu só procurar aqui. Quem puder me ajudar aí. Acho que é Romanos. Romanos 7,4, Fernando? Deixa eu ver. Não. Não? Não, peraí. Enfim, eu não me lembro agora o versículo, mas ele fala assim, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, né? Mas aquele mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Ele fala assim, miserável homem que sou, quem me livrará da morte? Aí depois no final, graças ao Senhor Jesus Cristo. Então é só através de Cristo que nós podemos lutar com essa natureza que tem dentro de nós, essa luta interior. Então, É só Romanos através de 7, Cristo. né? 7:24, não é? 24? 24? É isso mesmo. É isso mesmo, olha lá. É 7. Eu vou ler. Isso, 7:24, é isso mesmo. É que eu não tenho marcado, que eu preciso marcar. Ó, ele fala assim, ó. No versículo 19, ó. No versículo 18, ó. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado, miserável, né? Homem que sou, quem me levará do corpo da morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, somente Cristo pode, somente a graça de Cristo pode nos libertar dessa natureza pecaminosa, né? Somente Cristo pode nos levar a diminuir essa natureza, né? A diminuir essa natureza pecaminosa. Ainda bem, né? Isso porque Paulo já estava convertido, já aceitou Cristo como seu Salvador. Então, essa luta é diariamente, Todo momento a gente luta contra essa natureza pecaminosa que a gente tem, essa natureza interior do nosso ser, que nós adquirimos por causa do pecado, né? Desculpe. Bem, nós sabemos que para a nossa salvação há uma condição, e a condição é o quê? O batismo. Agora, quais são as condições para o batismo? O que nós precisamos ter de condição para ser batizado? Vamos ver lá em Mateus 28, 19 e 20. Quem pode ler Mateus 28, 19 e 20? Posso ler? Leia, Anselmo, por gentileza. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Isso, amém. Na minha versão, é assim, ide, portanto, ensinais a versão do Anselmo. Na minha está, fazei discípulos, que não deixa de ser a mesma coisa. E também lá no versículo 20 diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que você tem ordenado. O que Jesus ordenou para nós? O que Jesus nos ensinou? O que Jesus pretende que nós, que já conhecemos a Cristo, o que nós ensinamos às outras pessoas? Nós vamos descobrir agora isso. Qual é as ordenanças que Deus deixou para nós ensinarmos e sermos ensinados, viu? Vamos abrir lá em João 17. João 17, 3. Ali tem uma ordenança, uma das, né? Que Jesus nos deu para ensinarmos e
e ensinar aos outros. Sendo ensinados e ensinar aos outros. Capítulo 17, versículo 3 de João. Não é esse não. Desculpe. Não é esse. Espera aí. Eu acho que eu peguei o versículo errado. Espera aí. Esse aí é um outro. Espera aí que eu acho. Esse aqui eu acho. Não é esse aí não, viu, gente? Você tem um pouco de paciência aí, gente. Fica tranquilo. Então, Aqui. Capítulo 13, versículo 35. Como nós, o que é um dos ensinamentos, uma das ordens que Deus nos deixou, né, Jesus nos deu, para sermos um discípulo, um ensinador e sermos ensinados também por Jesus. Eu posso ler? Pode, versículo 35, no capítulo 13. Pode ler quem falou? Tony, vai lá, Tony. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É isso, ensinarmos o amor uns aos outros, ensinarmos o amor a Deus. Isso é um dos ensinos que Jesus ordenou. Olha ali, conhecerão que sois o meu discípulo, se tiverdes amor uns para com os outros. Esse é uma forma, né, uma ordem que Deus nos ensinou, para ensinarmos as outras pessoas e sermos ensinados, termos amor. Amor é a base, é a essência do Evangelho de Cristo. Este é uma das ordenanças mais essenciais, né, para que nós possamos aprender e ensinar, tá? Então, sermos ensinados, ser ensinado por Cristo. Bem, outra condição para sermos batizados, crer. Crer em quem? O que é crer? Crer é confiar. Eu queria abrir um parênteses aqui, mas vamos lá ler primeiro Marcos 16:16. Marcos 16:16 nos diz lá o que Jesus quis dizer nesse crer aí, para ser batizado. Quem pode ler? 16:16. É uma das condições a ser batizado. Darcílio. Vai lá, Darcílio. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Tá. Crer, a palavra crer é confiar, é tomar por verdade, é acreditar. Só que é o seguinte, eu queria fazer abrir uns parênteses. Como que eu posso crer numa pessoa? Como que eu posso confiar numa pessoa? Somente porque alguém fala dela? Somente pelo que ela, bibliograficamente, vamos dizer assim, alguém falou dela? Por exemplo, falam que fulano de tal é bom, é gente fina. Eu posso confiar naquele fulano de tal que é bom, gente fina, só porque a pessoa que falou, sim ou não? O que vocês acham? Queria que vocês respondessem isso aí. eu acho que não. Por quê? Vamos pôr fogo na lenha. Por que não? Eu acho que você tem que conhecer a pessoa, né? Primeiramente, conhecer a vida da pessoa, a conduta, a índole, né? Como é que você vai confiar? Alguém falou que é boa, você vai lá e confia. Exatamente. Os passos, isso que eu penso. É isso aí mesmo, Sidney. Quer ver o que Jesus fala? 17, abre lá em João 17, versículo 3. Que é aquele versículo que eu falei que não era para falar agora, naquela hora. 17, versículo 3. Versículo 3. Quem pode ler aí. Posso ler? Então pode ler aí. João 17, 3, né? Isso. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É o que você falou.
Na nossa vida... Vou colocar a bateria aqui que vai descarregar. Na nossa infância, ou mesmo hoje, nós confiamos muito em quem? No nosso pai, na nossa mãe, ou quem estava cuidando da gente. Por exemplo, se não tem pai, mas nosso avô, nosso tio, enfim, o nosso responsável. Porque nós dormíamos seguros que a porta estaria fechada? Porque nós conhecíamos quem estava dentro da nossa casa. Nós tínhamos confiança. E como nós tivemos essa confiança? Como nós acreditamos e deixamos assim a consciência tranquila que aquele lugar que nós íamos dormir lá no quarto estaria seguro, aconchegante, tínhamos o cobertor, né? Nós confiamos na pessoa que estava ali, que nós conhecemos. Mas como? Porque nós nos relacionávamos com essa pessoa. Como que você pode conhecer uma pessoa? Como que você pode acreditar numa pessoa se você não tiver um relacionamento? E como que é esse relacionamento? Como que você se relaciona com uma pessoa? Conversando, ouvindo ela, né? Interagindo com ela. Com Cristo é a mesma coisa. Para nós crermos nele, para nós confiarmos nele, para nós acreditarmos nele, nós temos que conhecer. E esse conhecimento é o quê? É um relacionamento com ele. É orando, falando com ele, falando as nossas tristezas, os nossos problemas, as nossas alegrias, que sejam pequenas, né? Que sejam pequenas, mas que é importante para você, para Deus também. Deus fala que nenhum pardal, né? Nenhum passarinho cai no chão sem o consentimento de Deus. Deus é consciente sobre isso. Então imagine o ser humano, né? Como Deus deseja e quer esse relacionamento com ele. Então Deus deseja que nós tenhamos esse relacionamento. Jesus falou, não te chamo mais servos, mas sim amigos. Então, o amigo é o quê? É aquele cara que nós estamos ali para conversar, para nós falarmos, abrirmos o nosso coração, tanto na alegria, felicidade, na tristeza, né? Sempre estamos confiando nele. Então, Jesus é esse amigo que nós devemos crer e confiar. Então, essa é uma outra condição para nós sermos batizados. Vamos ver outra. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar? Não? Então vamos continuar. Tranquilo. Tá bom. Arrepender-se. Precisamos nos arrepender. Vamos ver lá em Atos 2:38, confirmando essa condição. É um outro item da condição que o ser humano precisa. Arrepender-se. Capítulo 2 de Atos, no versículo 38. Para nós entendermos esse versículo, antes de tudo, ali tinham bastantes pessoas que Pedro estava pregando, né? E eles perguntaram, o que nós devemos fazer agora, né? E Pedro respondeu esse versículo aí, no versículo 38. Pode ler aí, quem quiser. Quem pode ler? 2:38 de Atos. Posso ler? Vamos lá? Então, leia, por gentileza. Vamos lá. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Tá aí, precisamos arrepender-nos, né? E diz Deus ainda, Pedro diz ali que temos duas bênçãos, né? Os nossos pecados serão remidos, né? Serão purificados e recebereis também o dom do Espírito Santo quando nós formos batizados. Então nós temos que nos arrepender. O que é arrepender? Eu vi no Google Online, lá no dicionário português online, diz que é o seguinte: arrepender significa lamentar pelo mal cometido. Contrição pelaquilo que fez de errado. Ser pesaroso, né, sobre aquilo que fez de mal. Né? Então, é isso. Arrepender-se é pelo fato de você fez alguma coisa de mal e se arrependeu. Aí você fala assim, Fernando, mas eu fiz alguma coisa de mal, mas não estou arrependido. Aí eu vou te falar, esse arrependimento não vem da gente. É um dom de Deus também. Sabia o arrependimento?
Você quer saber? Vamos lá em Romanos 2. A gente vê da onde vem esse arrependimento. Romanos 2, versículo 4. Você pode verificar que todo dom de salvação, que fala sobre salvação, vem do alto. É sentido vertical, de cima para baixo. E não nada mais, nada menos que o arrependimento também. Romanos 2, versículo 4. Quem pode ler? O que nos traz o arrependimento em nosso coração? O que faz com que a gente tenha esse arrependimento? Quem pode ler, gente? 2, 4. Darcílio. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento. Tá aí. Nós somos atraídos por Deus. Olha como que é, né? Se lembram da parábola que Jesus falou das ovelhas, que o pastor deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai buscar quem? A perdida. Então, Deus está sempre atrás do ser humano, sempre mostrando a bondade, o amor, né? Sempre tentando mostrar ao ser humano a graça, né? O poder da salvação. E é isso que traz o arrependimento. Quando nós somos atraídos por Deus, pela sua bondade, pelo que Ele faz e pelo que Ele é. Então, esse é o arrependimento. Esse é o arrependimento sincero que nós devemos ter no nosso coração. Sermos atraídos pela bondade de Deus. Tá? Outra condição. Converter-se. Vamos lá em Mateus 18. Mateus 18, versículo 3. Lá nos diz sobre essa conversão. Mateus 18, versículo 3. Acho que a minha Bíblia não tem Mateus aqui. Está difícil. Achei. 18, versículo 3. Quem pode ler, gente? E disse, em verdade vos digo que, se não converterdes e não fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. O que é converter? Conversão. Quando nós estamos, quem dirige aqui sabe o que é conversão proibida ou permitida a conversão, é o quê? Você está no sentido, né? Sei lá, para frente, e de repente tem lá conversão à esquerda. Então você volta no sentido que você estava. Então você volta ao sentido contrário, né? Se converte, você muda, né? Você muda de direção. Você modifica o seu rumo. É isso, é transformar o rumo que era daquele sentido no sentido ao contrário. Isso é conversão. E como temos essa conversão? Quando nós aceitamos de coração o Espírito Santo de Deus. Quando nós permitimos que Deus você seja atraído por Deus. Aí você converge, você volta, você se converte. Então essa é outra das condições que nós temos para ser batizados. Tá? Até aqui tudo bem, gente? Entendemos o que é o batismo, como nós devemos ser batizados. A idade, certo? Né? Que fala sobre a... Oi? Fernando. Oi. Tem a idade certa? A idade certa? A Bíblia, ela não diz a idade exatamente, né? Mas vamos ver lá em Atos 22:16 para nós termos esse porém aí, essa condição aí de termos a idade certa ou não. Só para 22:16. Atos 22:16. Olha lá o que diz a Bíblia sobre isso. Aqui foi essa história, aqui, esse versículo, para que nós entendamos. Felipe, ele foi
conduzido, Felipe é um dos discípulos de Cristo, ele foi conduzido para ajudar um etíope. O etíope, ele era um servidor, né? Ele está de uma... Peraí. Não, isso aqui não tem nada a ver, né? Desculpa, isso aqui não é a história do etíope. Pode ler, desculpa, eu estava confundindo aqui a história. Pode ler, gente. Pode ler o Atos 22, 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os seus pecados, invocando o nome dele. Exatamente. Para que uma pessoa entenda o batismo, ela tem que ter consciência do que ela está fazendo, né? Então, quando Paulo fala aqui, levanta-te e recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele, você tem que entender isso. Então, você não vai falar para uma criança, a criança não vai entender isso, viu, Anselmo? Então, quer dizer, não há na Bíblia nenhuma criança sendo batizada, vamos dizer assim, quando bebê ou quando pequenininho, porque ela não tem ainda, ela precisa das condições, né, aquelas 4 condições que eu falei sobre o batismo. Ela tem que crer, tem que ser ensinada, né, se arrepender e se converter. Uma criança, um bebê, uma criança que não tem vamos dizer assim, esse discernimento, ela não deve ser batizada, porque ela ainda não conhece, ela não tem esse discernimento, entendeu? Ela precisa ter esse discernimento. Deu para entender? Ela tem que ser, por exemplo, ela tem que reconhecer a sua pecaminosidade, né? Ela tem que crer em Jesus e ela tem que ela mesma sentir isso, né? Racionalmente, entendeu? Sim, eu pergunto porque assim, eu sou católico e a igreja católica do batizado. Batizou quando era pequeno. Você nem sabe, eu também fui batizado na igreja católica. Eu não me lembro, quem me fala é minha mãe, né? Minha mãe que fala, porque eu não lembro nada, fala que jogaram água lá. Então, ela tem que ter discernimento para isso. Ela tem que reconhecer Cristo, ela tem que reconhecer que é uma pessoa pecaminosa, e isso só faz quando a pessoa é adulta, né? Pelo menos que ela entenda isso, né? Beleza? Beleza. O que mais aí? Tem mais alguma pergunta? Algum comentário? Não? Então vamos continuar. Bem, e agora? Nós sabemos sobre o batismo, o que nós devemos fazer? O que nós devemos ter de atitude? Agora sim vai vir aquela história do etíope lá. Vamos lá em Atos 8. E agora sim é a história que eu gostaria de falar. Vamos ver lá em Atos 8, de 35 a 38. Olha o que aconteceu com essa história, né? Felipe foi conduzido para explicar uma parte da escritura para o etíope que estava com uma dúvida sobre uma passagem lá em Isaías, né? E Felipe, na verdade, né? Ele explicou essa passagem, né? Falando que era Cristo e tudo mais. E esse etíope, ele, né? O eunuco, né? Ele era um oficial de Candace, né? Rainha dos etíopes. E ele aceitou. E aí nós vamos ver o relato aqui nesse versículo aqui, gente. Vamos lá. Atos, no capítulo 8, no versículo 35 a 38. Quem pode ler? Atos 8, capítulo 35 a 38. Posso ler? Pode ler então, Andréia. É Andréia ou Amara? É Adriana. Não, é a Adriana. Adriana? Nenhuma das duas é Adriana. Quase. Tá bom, Adriana. Vai lá. Então Filipe tomou a palavra e, começando por esta escritura, anunciou-lhe a Jesus.
E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E disse o eunuco: Eis aqui água, eis aqui água, quem impede eu seja batizado? E disse Felipe: É lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Felipe como eunuco. E Felipe o batizou. Tá aí. Crer, acreditar em quem? Em Cristo, confiar. Esse é o a nossa decisão, né? Crer em Cristo, ser batizado nessas águas. E hoje você quer responder esse convite de Deus para você? Convite que Cristo está falando para você nesse momento. É um convite que ele nos diz, não só aqueles que não são batizados, mas é dia a dia. Queremos que esse convite seja nos dado e nós aceitarmos esse convite, né? Vamos ver em Hebreus 3, versículo 15. É a última passagem de hoje, gente. Hebreus 3, versículo 15. Ali está o convite que Deus nos faz hoje para nós. Hebreus 3, versículo 15. Podemos ver? Posso ler? Sim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Tá aí, esse é o convite de Jesus para nós hoje. Se nós ouvirmos a voz de Deus, ouvirmos a voz do Espírito Santo, ele está pronto a nos aceitar. Aliás, ele nos aceita, é nós que não aceitamos, né? Aceitarmos esse convite. Tá o seu coração preparado para aceitar esse convite, né? De crer, confiar em Jesus Cristo. É isso. Esse é o nosso tema de hoje. Esse é o nosso estudo da nossa Bíblia hoje. Tá? Tem alguém com algum comentário? Alguém que quer falar alguma coisa? Ou perguntar? Eu queria fazer um comentário. Pode falar, Sidney. E como o Anselmo falou, eu fui criado dentro da Igreja Católica, né? Eu venho de família italiana, né? De aqueles católicos fervorosos, aquelas, né? Eu fui criado ali até meus 15 anos. Tipo, meus avós eram pessoas assim que viviam, né? Minha avó lavava a roupa do padre, meu avô era churrasqueiro de quermesse, aquele negócio Eram todo lá no católicos interior. praticantes. Exatamente. Cara, e era a fé deles, e nós fomos criados ali. E eu fui batizado, né, bebê. E o padre que fez o meu batismo, chegou a uma certa altura da vida dele, ele largou a fé, né? Ele deixou de ser padre e ele virou político, foi prefeito da cidade. Então todo mundo falava que o meu batismo não valia. Olha que ignorância, né? Porque o padre deixou de ser padre. Então, tipo assim, eu não fui batizado né, na cabeça deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o padre deixou de ser. O padre não é mais padre em todo tipo, né? Você não sabe umas coisas assim que você vai, né? Depois que você vai entendendo as coisas, mas como é que pode, né? Não é um negócio absurdo, é uma coisa absurda, não é? É verdade. Quer dizer, então, eu não fui levado, eu não escolhi. Quem levou foi meus pais, né? Eu também fui batizado quando pequeno. Aí o padre que fez o meu batismo não deixou de ser padre, então meu batismo na cabeça dele já não valia mais porque o cara não era mais padre. Quer dizer, então não faz nenhum sentido, né? Então é por isso que eu acho que hoje né, eu fui agora batizado aí na Igreja Adventista agora em dezembro. Porra, né? Foi uma escolha minha, né? Eu estudei, né? Tive estudo bíblico, aprendi, fiz, foi um negócio maravilhoso, né? Exato. Entendeu? Foi uma opção minha, né? Conheci, estudei, é exatamente isso aí. Nada a ver com aquilo. Não, o batismo dele não vale mais nada porque o padre não é mais padre. Pô, já pensou?
Que coisa absurda. Na cabeça deles ali, se eu morresse, né, eu seria um cara pagão, né, que eles falam, né? Mas É verdade. foi como o Fernando também comentou, né? Que o batizado também é o seu dia a dia, né? Como cristão, Sim, seus atos, suas sim. atitudes. Exato. Muitas vezes, a gente se converte bem antes do batismo, muitas vezes. A conversão nossa não tem assim uma determinação e um rótulo fixo, falando assim, não, você só se converte quando você se batizar. Não, o batismo, a conversão pode vir antes do batismo, ou depois do batismo, ou durante, não sei. Isso aí é entre o seu coração, né, e o Espírito Santo. Quando você permite que o Espírito Santo te guie, te conduza, você se atrai por ele, aí sim você deseja no seu coração o batismo pelas águas, né? Fernando, que nem eu também, eu fui batizado na Igreja Católica, né? Fiz a primeira comunhão, fiz a Eucaristia, fiz perseverança e segui toda a vida católica, partindo desde o batizado, vamos falar até que eu acho a minha perseverança, eu estava com uns 16 anos, 15 ou 16 anos, mas tipo assim, minha vida até os 16 anos foi ali regrada dentro da católica, mas que nem agora, vai fazer um ano, né, que eu fui batizado na igreja, né, na Adventista, né? Mas eu vou te falar, a minha vida, assim, foi um complemento a mais dentro da vida que eu vinha seguindo, né? Porque eu, na minha vida, acabei passando por várias, a católica, a espiritismo, assim, mas hoje eu me encontrei, tipo assim, sempre tinha um buraco no meio, todas as religiões, né? E eu consegui me encontrar na Adventista, que acabou me dando resposta para que eu pegava um pouco em cada lugar e consegui pegar todas elas dentro da Adventista. Tapou aquele buraco que eu tinha. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, hein? Por exemplo, eu fui católico, a batismo nem, né? Nem não estava consciente disso. Mas em relação a uma pessoa que já é evangélica, de uma outra denominação, e ela quer se batizar na igreja adventista, é válido ela se batizar novamente ou ela não precisa? O que vocês acham? Tem que vir no coração dela, né? Da pessoa de si mesmo, né? O simples fato de fazer um batismo sem ter a crer em Deus ou ter a mentalidade da bondade. Não, então, mas ela foi sincera na denominação dela lá, no Evangelho. Ela aceitou a Cristo, né? Ela creu, ela foi ensinada, ela se arrependeu e se converteu. São as condições, né? Aí como que a gente pode agir nesse sentido? Seria uma confirmação do batismo? Sim, sim. É uma profissão de fé. A gente pode ou batizá-la se ela quiser. Mas se ela falou, não, eu já me batizei, eu não me perdi no mundo. Eu aprendi coisas novas, né? Conheci mais verdades e eu quero eu quero seguir essas verdades. Mas eu já me batizei, eu já aceitei a Cristo no meu coração, né? Aí ela fala, não, eu quero só fazer a profissão de fé, porque o primeiro batismo que ela fez é válido, sabia? É válido. Eu tenho exemplo aqui em casa, né? A minha esposa foi criada minha esposa é evangélica, no berço evangélico, os pais, os avós, todo mundo. E aí nós começamos a frequentar, eu acho que foi até por causa de mim, né? Porque era uma pessoa totalmente do mundo, né? Do mundo, desgarrado, né? Dono de bar, bebia na noite, bebia, era um inferno. Era ovelha perdida. Porra! Estou te falando coisa, não é coisa lá atrás, não. Eu sei disso, porque eu também já participei de muita coisa dessa aí. Coisa de um ano atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás. Né? Mas nós sempre tivemos, como ela era evangélica, depois eu tive uma decepção muito, posso falar, tem tempo, não sei como é que está o tempo. Pode falar. Uhum. Então eu tive uma decepção lá atrás com a Igreja Católica. Né? Então eu larguei tudo, larguei e fui pro mundo. Fui. Minha vida. E eu casei com uma pessoa evangélica, né? No meu casamento, quem fez foi o pastor adventista. Mas nós sempre tivemos, eu também nunca assim, não quero saber disso. Eu sempre tive consciência, você precisa ter Deus. Entendeu? Então nós casamos com um pastor adventista, aí nós tivemos filhos, resumindo, precisamos educar nossos filhos, não vamos colocar na igreja, vamos colocar na escola adventista.
Então, eu sempre tive um pé, sabe? Um pé, eu não ia, mas... Então, eu sempre achava que era legal. Não. Eu sempre gostei da doutrina, sabe? Da doutrina adventista. Entendi. Sem ir, mas... Não ia, mas... Você foi atraído. Meus filhos foram educados na escola. Né? Desde o primeiro ano até se formarem, os dois. Uma escola cristã, né? Né? Uma escola que a gente queria que eles tivessem princípio, né? Mas eu não ia, mas a minha esposa era. Aí agora, tipo, em 2019, acho que eu fui fazer me convidaram, isso é coisa de Deus, sabe? Mão de Deus. Me convidaram para... É até um testemunho que estou dando agora. Me convidaram para fazer um encontro de casais lá no ECC e eu fui, cara, e voltei decidido que eu ia procurar uma religião, né? Aí eu procurar... Cara, e daí, até então eu tinha os bar, eu tinha 2 bar, cara. Uma hora dessa, hoje, eu estaria lá no bar, bebendo, né? Minha vida era lá dentro. Eu saía de casa 4 horas da tarde e chegava 4 da manhã. Nossa. Todo dia, não era um dia, todo dia. Era meu ganha-pão, que mantinha a minha família, né? Eu ia lá ganhar dinheiro, ia trabalhar. Mas tipo assim, não vou beber hoje. Mas aí chega um amigo, né? Pô, vamos tomar uma? Vamos, pô. Ah, hoje eu não, o cara já ficava puto. Pô, não posso perder esse cliente. Não, então vamos, sabe? Aí fechava, ia para outro lugar, ia para outro, cara. Era um negócio... De louco, né? De louco, vida de louco, né? De segunda a segunda, não tinha domingo, não tinha nada, né? E a minha família ficava em casa, né? E aí, quando eu me encontrei, né, depois desse encontro tudo, eu acho que a Silvana, ela não precisava ter se batizado. É porque ela já era batizada. Ela tinha a fé dela. Eu acho que foi para me acompanhar, sabe? Foi um negócio assim para me dar uma força. Te incentivar. Né? Exatamente. Tanto é que o pastor Chaguri veio em casa, né? Conversar com a gente, né? Quando nós decidimos batizar. E ela perguntou, questionou ele. Pô, já sou batizado. E ele falou, não, faz a profissão de fé. Profissão de fé é isso que diz, né? Isso, profissão de fé. Não, aí eu brinquei com ela. Falei, pô, você vai me deixar sozinha lá? Ela falou, não, eu vou com você. Então aí nós batizamos lá em dia 19 de dezembro. Mas foi, né? Eu estou resumindo aqui a história. Um dia eu quero dar um testemunho lá. Isso se chama graça. Isso chama graça de Deus. É a graça de Deus. Deixa eu falar um negócio em relação só para você ter ideia, que nem eu era católico, era evangélico. Nossos filhos não são batizados até hoje. Porque eu queria batizar no coisa católico, né? Ter padrinho, aqueles negócios tudo. E ela não, porque isso não é o batismo, esse batismo não é válido, o válido é o outro. Então, você vê, nós tem uma filha de 20 anos e um menino de 18. Não foram batizados na igreja católica? Não foram batizados, porque ela falou, tudo bem. Eu também não briguei, entendeu? Eu aceitei. Mas ela falou, não vai ser. E agora eu estou aqui uma das minhas metas, né? Orando todo dia para que eles aceitem, né, o batismo. Amém. É isso aí. Vamos orar por eles também. Mas foi dessa forma aí, né? Então nós não tivemos, você vê. Eu não, mesmo eu não praticando, mas eu sempre respeitei, né? Porque eu achava que era o certo. Eu sempre achei que era o certo. Eu só não tinha coragem de ir. Sabe quando faltava um empurrão? Entendi. Né? Eu acreditava, mas não tinha. Ela que te empurrou. E eu acho que ela, cara, e ela foi perseverante, hein? Quantos anos? Nós temos 25 anos de casado, cara, ela nunca desistiu. Então, foi ali, ó. Foi ela amor, hein? O amor é paciente, o amor espera, aguarda, né? Exatamente. Né? A vida que eu levei aí nos últimos anos, né? Que isso foi agora, quando eu me aventurei nesse negócio de bar, foi depois que eu perdi meu emprego, né? Entendi. Que eu trabalhei, sempre tive bom emprego, sempre fui. Aí eu falei, não vou mais trabalhar para ninguém, vou trabalhar por conta. Aí me aventurei no negócio do bar. Em nenhum momento ela desistiu de mim. Show de bola. Amém. É isso aí. E Deus também não desiste de você, não. Nunca vai desistir. Não, é verdade. Nunca. Cara, Deus foi muito misericordioso comigo, cara. Muito. Ainda muito. é. Muito. Ainda é, viu? Tudo. Um dia eu vou te contar a minha história, cara.
tudo que eu Tá ajudo. certo. Um dia eu ainda vou, se o Chaguri me dá a oportunidade lá de eu dar um Isso. testemunho lá na igreja, eu queria, sabe? Porque tudo, cara, tudo que eu pedi, Amém. tudo, cara. Isso Entendeu? chama Não, nova vida, né? cara, eu ia me meter nos negócios aí uns 6 meses atrás aí. Não, pai, ele, sabe? Entendi. Sempre. É isso Então, aí. eu queria, mas se ele me der uma oportunidade, se vocês lembram, você também como um senhor Não, da igreja, sim. mal, no dia lá, Aham. Sem eu acho que vai dúvida. ser legal, sabe? Porque é Sim, uma sem história dúvida. legal que eu tenho. Sim. É isso aí. Um Isso é cara que ser não podia discípulo. nem. Um dia eu jurei para mim, eu falei, eu não quero saber de igreja, não quero saber de nada de Deus, porra nenhuma. Desculpa o termo, né? Eu vou É a seguir minha vida rebeldia do coração. Mas, porque eu vou ser mais eu. E não é entendi. nada disso aí, cara. Você não é ninguém sem Deus. Ninguém. É isso aí. Deixa eu só falar um negócio. Nós falamos que o batismo é um simbolismo da ressurreição, morte de Cristo. Além disso, o batismo também é um modo de você demonstrar publicamente às outras pessoas que você acredita, confia e toma como verdade a Cristo em seu coração, tá? Por isso que muitas, a cerimônia batismal, você convida pessoas, você está feliz, você está alegre por aceitar a Cristo no seu coração, na sua vida, e você demonstra publicamente, né, para as pessoas que você aceitou esse Jesus na sua vida. Então também é um simbolismo de aceitação pública, né, para as outras pessoas, tá bom? Bem, tem mais alguém, mais alguma coisa para nós falarmos, para comentar ou pergunta? Isso é verdade mesmo, né, cara? Você estava lá no batismo, no meu batismo, né, Fernando? Sim, sim, sim. Veio o pessoal lá do Capão Redondo, cara, uma caravana. Então. Lembra? Eles tocaram violão lá, cantaram, nós convidamos. Eu lembro, foi muito bonito. Cara, a minha mãe, eu te falei aqui no começo, minha mãe é católica, apostólica, ela veio no meu batismo, lá do Paraná, 800 quilômetros. Eita, que ótimo isso. E engraçado, quando eu falei que eu estava indo na igreja adventista para ela, ela falou assim, sai fora, isso é uma seita. Foi, cara, porra, bicho. Mas por que, de onde vem essa tua ideia aí que saiu, né? E acabou que ela veio no meu batismo, cara, 800 quilômetros. Uma senhora de 78 anos. Mãe, né? Mãe é mãe, né? Mãe é mãe, lá, não tem jeito. Cara, você, por mais que esteja já de idade, já, né, eu acho que ela não adulto, a mãe, ela considera. Eu acho que ela não acreditou, sabe? Ela falou, esse cara vai batizar, eu quero ver de perto. Esse é um dos milagres da vida, né? Foi. Na minha cabeça foi isso aí. Pô, esse cara vai batizar mesmo na igreja evangélica. Meu Sidney, ixi, eu quero lá ver se é verdade mesmo. Ou eu vou segurar para ele não fugir, né? Tá certo. Ela conhece, né? A peça que eu era. E graças a Deus, cara. Estamos aí firme na fé. Amém. Amém. Vamos lá? Tem mais alguém? Isso aí. Tem mais alguém? Quer comentar? Só vou complementar, que acho que... Pode falar, Céu. Que eu vi no primeiro dia, acho que foi... que desde o primeiro dia que a religião, ou que a gente... esse estudo é um trilho, né, pra gente. Tipo, tá no caminho errado, e aí esse é o trilho, a direção pro caminho certo. Jesus falou, né, Céu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Ele não falou assim, eu sou um dos caminhos. Não, ele falou, ele é o caminho. Ele é a vida. Ele não é um dos caminhos, né? Como alguns pensam, né? Não, ele é o caminho. A religião, na época da igreja primitiva, eles falavam muito, né? Você está no caminho, né? Era aquele que aceitava Cristo. Eles falavam dessa forma lá. Você está no caminho, né? Porque não tinha uma religião, não tinha uma igreja, a igreja adventista do sétimo dia, ou a igreja evangélica, não sei das quantas, né? Lá era assim, você está no caminho. Essa era a igreja primitiva, está no caminho. E o caminho era Cristo. E hoje é ainda, porque ele vive, né? Ressuscitou, está no céu, nos intercedendo por nós, e ele vive, é isso. Então é isso, gente. Isso aí. Vamos terminar. Sidney, você pode nos orar, terminarmos com a sua oração? Por gentileza. Obrigado.
Querido Pai, bondoso Deus, obrigado por essa hora de estudo, né, de conhecer a Tua Palavra, né, de que o Senhor nos oriente, né, nos dê uma direção na nossa vida, que o Espírito Santo de Deus esteja presente todo dia, né, na nossa vida, em cada momento, de mostrar o caminho da verdade, o caminho da luz, o caminho do Teu caminho. Ó, Pai, a gente quero te agradecer também pela semana, pelo dia, né, pelo nosso dia de trabalho, nossa saúde, pelo nosso alimento, enfim, por tudo, Senhor. Porque nada se faz, nenhuma folha da figueira cai sem a Tua vontade. Então, que o Senhor toque o coração, né, de quem ainda não aceitou o batismo, que o Senhor toque no coração deles, que mostre a verdade, que dirige, né, até o batismo, que nos guie, que nos conforte, que nos encaminhe, que a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, possa nos levar na verdade, né? Porque a Tua palavra, Amém. como se diz, é a verdade é a vida, é o sopro da vida. Obrigado, Senhor, né? Obrigado. Agradeço especial por mim, por o Senhor ter me orientado, por o Senhor ter me mostrado o caminho, por o Senhor ter me levado ter morrido no pecado e ter nascido nas águas pela nova vida, né? Hoje sou um novo homem, graças ao Teu Espírito Santo. E que o Senhor Amém. toque o coração de cada um, que cada um aceite o Teu chamado, cada um que possa, né, seguir os passos, né? Tudo isso eu te peço em nome do Senhor Jesus, em nome do sangue do Cordeiro que morreu na cruz, que nos guie, que nos oriente, que nos dê a Tua proteção e que o Espírito Santo de Deus continue conosco cada dia para que a gente possa cada dia mais aprender a estudar a Tua palavra. Que ela seja um alicerce, né, um alicerce para a nossa vida espiritual. É isso que a gente pede e te agradece em nome de Deus. Amém. Amém. Gente, boa noite. Obrigado pela presença. Semana que vem tem mais, tá? Opa. Bom descanso. Semana que vem tem mais nesse canal. Um abraço, Anselmo, Darcílio, Amém. Anderson, Sidney, Adriana, Maria, Helena, Tony. Um abraço a todos aí, gente. Uma boa noite. Um bom Fernando, descanso. obrigada. Boa noite. Fica com Deus, pessoal. Tchau. Amém.